Uma alegria estar com vocês de novo. E como eu estou devendo 10 minutos da última vez que eu estive junto, eu vou só ler o texto e nós já vamos sair, porque não vai dar para fazer muito mais do que isso hoje. Eu tenho o prazer de estar sempre aqui, ou onde quer que seja possível, para fazer esse trabalho que vou fazer agora, mas, de fato, hoje eu preferia estar ouvindo o Anderson, que era ele o pregador da noite, e deve estar nos assistindo lá, e a gente está torcendo e orando especialmente para que ele se recupere logo, né? Você saiu de casa para assistir o Neymar, vai ver o Yuri Alberto, vai ficar ruim para você hoje, mas acho que teve outras coisas aqui que compensarão esse nosso tempo. Eu tenho alguns familiares assim que são muito nobres, muito inteligentes, inclusive. Tem uma irmã mais nova, a Mara, que é física de partículas, uma das top 10 do mundo, e anda pelo mundo aí, dando palestras e tal. Eu não tenho a menor ideia do que ela faz, mas ela diz que ela é uma pessoa importante no mercado da ciência, né, no mundo da ciência. E, na verdade, assim, eu percebo que quando Deus foi distribuindo para a nossa família os dons e talentos, Ele foi fazendo as coisas de forma, embora ela seja mais nova do que eu, mas quando chegou a minha vez, eu estava que nem o Jacó, pedindo a bênção. Não sobrou mais nada para mim? Não, para mim sobrou ser gordo, chato e burro, mas pelo menos com saúde, o que já está bom. Mas ela é bastante inteligente. Mas ela mora em Amsterdã, trabalha dá aula numa universidade lá. E um dia ela estava indo para a universidade e resolveu entrar para tomar um café antes de ir para a faculdade. Ela entrou num estabelecimento e achou que estava meio caído o negócio, porque não tinha muita opção, mas ela arrumou um lugar para sentar, ela sentou lá. E aí, depois de um tempo, que ela estava já trabalhando, inclusive, lá no computador, uma pessoa veio para atendê-la e perguntou o que ela queria. Ela disse: vocês têm café? Pelo menos café? Eles: sim, podemos arrumar café. Trouxe o café e ela perguntou se tinha alguma coisa para comer também. Ele falou: olha, eu tenho aqui tipo umas bolachinhas, aqui, água e sal, se servir. Não, pão vocês não têm? Não, pão não tem. Mas ela estava mais preocupada em tomar café logo para ir para a faculdade, para dar aula, então ela aceitou aquilo. E depois que ela terminou, ela foi pagar. Então ela chegou para a pessoa que tinha atendido e disse: olha, quero acertar minha conta. Ele disse: não, não é nada. Como assim não é nada? Eu comi, tomei café. Não, não é nada, é que aqui é um escritório de advocacia, não era exatamente um coffee shop. Percebam que ela não é tão esperta assim quanto eu a escrevi antes, né? Mas talvez você já tenha feito isso em algum momento da sua vida. Talvez você tenha olhado, por exemplo, quem nunca entrou numa loja Marisa, por exemplo. Eu sei se vocês não são desse nível aqui, vocês entram na Zara, mas quem nunca entrou numa loja Marisa e começou a conversar com um manequim? Eu já fiz isso, para só depois perceber que eu estava falando com um manequim e não com um ser humano. Acontece. Isso acontece. Nesses casos, o máximo que pode acontecer com a gente é a gente paga o mico, fica vermelho, alguém dá uma risada, ela obviamente saiu de lá, ela falou: nunca mais passei naquela rua na minha vida, eu só passei pela outra rua, porque não tinha coragem de olhar para a cara do sujeito que estava lá. Às vezes a gente erra as nossas expectativas, e às vezes a gente dá essas furadas assim, porque a gente troca as pessoas e troca não só os nomes, mas as próprias expectativas que a gente tem a respeito de alguém. Quando é só nesses casos que eu citei, fortuitos assim, não tem tanto problema. Mas existe uma situação, existe uma pessoa que, se você trocar o nome, ou se você não entender quem ela é, e se você não tiver a expectativa correta de quem ela é, vai mudar tudo na sua vida. É Jesus. Você não pode confundi-lo. Você não pode ter uma expectativa errada a respeito dele. Você não pode achar que ele é uma coisa e é outra. Muitas pessoas fizeram isso. Mas há um episódio nas Escrituras, e eu quero que você, se puder, abra a sua Bíblia lá, Lucas capítulo 24, quando 2 dos seus discípulos, não daqueles 12, mas 2 do seu grupo ampliado de discípulos, acabou fazendo isso. Eles confundiram, de fato, quem Jesus era. Felizmente, a história terminou bem, você já vai entender por quê, mas poderia ter terminado mal. E, infelizmente, para alguns, termina mal. Lucas capítulo 24, versículo 13, diz assim, que naquele mesmo dia, esse mesmo dia era o domingo da ressurreição. Jesus tinha ressuscitado no começo daquele dia, agora já estava no fim do dia. Mas no fim daquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém.
No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos, e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um homem, era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de madrugada bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, eu vou falar agora aqui na versão revista e atualizada: ó nécios e tardos de coração para entender tudo o que os profetas disseram. E aqui na NVI ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Essa é uma das histórias mais espetaculares da Bíblia, na minha maneira de ver a Bíblia. Porque ela fala muito daquilo que acontece com a gente na nossa caminhada. Veja, esses dois, um chamava Cleopas, é uma tradição da igreja que diz que talvez ele fosse tio de Jesus, ele fosse irmão de José, mas isso não dá para saber. Mas, de qualquer maneira, esse Cleopas e o seu amigo estavam com Jesus por algum tempo, eles eram discípulos dele, não tinham chegado agora. Eles não tinham conhecido a história que todo mundo estava falando apenas assim, como os outros ouviram. Eles andaram com Jesus e, pelo que eles disseram, eles creram em Jesus. Creram que Jesus era o Messias que ele dizia ser. Mas tinha algumas coisas que estavam acontecendo na cabeça deles que não estava batendo mais. Tinha algumas coisas que não faziam sentido naquele momento, naquela fase ou naquele momento do dia. Eu só preciso fazer um parênteses. Não tinha visto a Jaqueline e o Pablo aqui, me desculpe. Agora, a Léa falou que vocês estavam aqui, ela falou: deve estar vendo um fantasma, como diz aqui o tema, mas eram vocês mesmo. Vamos ver vocês. Alguma coisa na história deles não estava fazendo sentido. Eles tinham crido, mas as convicções que eles tinham sobre Jesus pareciam um pouco, se não equivocadas totalmente, mas pelo menos insuficientes. Eu não sei se você já teve essa experiência na sua vida. Às vezes você sabe algumas coisas sobre Jesus, você sabe que aquelas coisas são verdade, mas parece que tem alguns momentos que aquilo que você sabe sobre Jesus não é suficiente para você enfrentar aquilo que você está enfrentando. Parece que ainda falta alguma coisa, e parece que alguma coisa não está batendo, e você sabe que não é com Jesus, porque Jesus não pode estar errado. Jesus não pode ser insuficiente, mas a sua fé é insuficiente. O seu entendimento é limitado. O seu conhecimento e a sua experiência com ele talvez não seja ainda tudo o que precisa. Era isso que estava acontecendo com esses discípulos aqui. Eles não podiam entender, o texto diz que eles estavam como que impedidos de reconhecer, e alguns dizem que eles tinham sido de fato impedidos de reconhecer
a figura humana de Jesus ressuscitado. Lembre-se que Jesus está aqui, eles estão caminhando pela estrada, são 11 quilômetros, uma caminhada de 1h30, mais ou menos, e eles estão caminhando ali. Jesus chega como se fosse um viajante normal na estrada, a pé provavelmente, e começam a conversar, e eles não conseguem reconhecer Jesus, embora tivessem estado com ele todo aquele tempo. Agora era um Jesus real, literal, vivo, mas diferente daquele que eles tinham caminhado no tempo que Jesus andou pela Galiléia e tal. Agora eles começam a conversar com Jesus, e essa conversa é muito curiosa, porque Jesus, usando o nosso português aqui, piracicabanal, né, Jesus deu um de migué. Sabe o que é dar de migué? Você fala, mas você não fala. Você finge que você não está entendendo. O que vocês estão conversando aí? É claro que Jesus não precisava de informação sobre aquilo. Jesus sabia muito bem o que eles estavam falando. Mas é interessante como nesse texto, e em outras ocasiões em que Jesus faz esse tipo de pergunta, é curioso você perceber como Jesus quer que as pessoas confessem ou falem com seus próprios lábios quais são os seus sentimentos. O que eles estão pensando da vida? Você está aqui hoje, sentado aqui, quietinho, talvez como um participante ou como alguém que vem, como a gente diz, assistir ao culto. E talvez a última coisa que você queira seja falar alguma coisa. E, claro, você não vai precisar falar nada aqui, absolutamente. Mas, quando a gente começa a entrar numa conversa com Jesus, aí a gente precisa falar. Porque ele vai fazer algumas perguntas para nós, ele vai nos cutucar, ele vai mexer com a gente a tal ponto de tentar ouvir o que você está pensando a respeito dele. Eu não vou pedir que você faça isso de forma audível, mas é possível que Jesus já tenha falado algumas coisas com você hoje à noite. Talvez ele já tenha te feito algumas questões aí. Ele tenha mexido com você em alguma área. E ele quer que você responda a isso. É isso que está acontecendo aqui. Jesus não precisa de informação, ele sabe o que está acontecendo. Mas ele fala, o que vocês estão discutindo aí? O Cleopas fala, como assim? Não fala desse jeito, mas ele fala mais ou menos isso. Como assim? Onde você estava nesses últimos 3 dias? Você já pensou se Jesus resolvesse responder onde ele estava? Já pensou se ele resolvesse dizer para ele, olha, desde sexta-feira eu estou numa missão aqui bem... Onde vocês estavam? Onde vocês estavam quando eu estava lá no jardim e o pessoal chegou para me prender e foi todo mundo embora, não ficou ninguém. Onde você estava, Cleopas? Debaixo do colchão, em Emaús? Onde você estava quando eu fui levado para julgar, para ser julgado, para ser condenado? Onde você estava quando eu fui levantado naquela cruz? Onde você estava quando me puseram no túmulo? Onde você estava? Na verdade, quem não sabia das coisas não era o visitante ou aquele que os acompanhava. Eles é que não sabiam direito o que tinha acontecido. Eles não tinham conseguido decantar tudo aquilo, eles não tinham conseguido processar tudo aquilo. Que coisas, diz ele. E aí a resposta que Jesus queria começou a sair. Porque aí ele começa a dizer quem era Jesus para eles. Você percebeu que a resposta deles não está totalmente errada? Porque eles falam assim, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, poderoso profeta. Estava certo. É verdade, Jesus, embora não tinha nascido em Nazaré, ele foi criado em Nazaré. Ele era conhecido como Nazareno. E ele era um profeta. A mulher samaritana, por exemplo, disse isso, eu vejo que você é um profeta. Ele era um profeta, sim, é verdade. Também é verdade que ele era poderoso em obras e palavras. É verdade. Ele fez coisas que ninguém tinha conseguido fazer. João capítulo 9, por exemplo, ele curou os olhos de um cego de nascença. E alguém disse isso. Olha, eu não sei o que ele é, mas ninguém conseguiu jamais fazer isso desde que o mundo é mundo. Ele fez coisas incríveis. Ele falou coisas assim, extraordinárias. E nisso eles não estavam errados. No entanto, Jesus não tinha sido um profeta e um homem poderoso em obras e palavras simplesmente para impactar ou para influenciar ou para ter seguidores ou para ter... Não, Jesus tinha feito isso porque tinha uma outra missão e uma outra razão da sua vinda a esse mundo. Ele não estava ali para ser simplesmente um homem poderoso em obras e palavras. Mais que isso, eles tinham uma expectativa errada a respeito de Jesus, porque como judeu que esperava o reino de Deus, como judeus que esperavam o reino de Deus, a expectativa daqueles dois, como outros também, inclusive os 12, porque eles vão falar disso até na hora que Jesus está subindo para o céu.
disseram assim: a gente esperava que Jesus viesse aqui libertar o seu povo do jugo. Ele está falando aqui do jugo de Roma. A gente esperava que ele viesse restaurar o reino para Israel. E foi isso que os discípulos, não só esses dois, mas os outros também. Você lembra quando Jesus estava lá com eles no monte, no dia que ele foi assunto ao céu? Que eles perguntaram isso. Escuta, é agora a hora que o Senhor vai restaurar o reino? E Jesus falou: esse não é assunto para agora. Na verdade, ele comissionou os seus discípulos para serem sinais visíveis do reino invisível de Jesus, que não estava sendo implementado ali, que não tinha a ver com um território, com uma nação, uma questão política, mas essa era a expectativa deles. E talvez pior de tudo, se você prestou atenção nos tempos verbais da fala daqueles dois discípulos, eles falaram que Jesus era, que ele tinha sido. Falaram de Jesus no passado. Falaram de Jesus como alguém que já tinha ido embora. Eles disseram isso. Ele era um profeta. Nós esperávamos, agora não esperamos mais. Porque agora todas as nossas fichas foram colocadas nele. Tudo que a gente esperava, tudo que a gente tinha de expectativa, nós colocamos nele. E já faz 3 dias. E eles falam de 3 dias. E eu não sei se eles falam de 3 dias, porque tinha uma tradição judaica que dizia assim, que a alma saía do corpo depois de 3 dias da morte. Não é assim que funciona, mas eles achavam isso. Mas a outra coisa que eles talvez pudessem estar se referindo, porque Jesus mesmo tinha dito que ele ressuscitaria em 3 dias. Não diz talvez com essas palavras, mas ele diz: eu vou destruir esse santuário, vocês vão destruir esse santuário e eu vou reedificá-lo em 3 dias. E olha, ele disse, tem um pessoal aí que foi lá no cemitério e ele não estava lá não, mas até falaram que viram anjos, mas a conta não fecha. Nós colocamos toda a nossa esperança, nós colocamos toda a nossa expectativa, nós colocamos toda a nossa confiança em alguém que parecia ser o Salvador do mundo, mas onde ele está? Talvez você já tenha se sentido assim, e a razão pode ser exatamente a mesma que levou esses 2 homens, talvez jovens ainda, a viver essa mesma coisa. O problema é que a sua fé não estava consolidada ainda. Eles baseavam as suas convicções naquilo que eles achavam, naquilo que eles conseguiam entender. Eles não baseavam naquilo que estava escrito. E aí Jesus começa a fazer uma coisa, eu não sei quanto tempo levou isso, mas se ele estava no começo da caminhada, deve ter levado 1 hora e pouco. Jesus começa a fazer um estudo bíblico com eles. Eu penso que essa talvez tenha sido a mensagem mais importante que já foi pregada e que nunca ninguém gravou. Não seria bom se ele tivesse ali um MP3 no bolso para deixar para a gente saber? Eu não sei por que o Espírito Santo não levou Lucas a registrar o que foi que eles ouviram, porque eu duvido que eles teriam esquecido desse estudo bíblico. Talvez você já tenha esquecido o estudo bíblico de hoje de manhã. Talvez você vai esquecer o que a gente falou aqui daqui meia hora, mas eu acho impossível que Cleopas e o seu amigo tivessem esquecido o que Jesus falou, porque Jesus falou, antes de saber quem ele era ainda, ele não tinha se revelado, Jesus começou a expor, a mostrar tudo o que as Escrituras falavam a respeito dele. Ele disse que começou lá por Moisés, o Pentateuco, por todos os profetas, e explicou-lhes tudo. E ele disse antes que eles estavam falhando de entender, estavam demorando para crer tudo o que os profetas falaram. É muito interessante que a revelação de Jesus àqueles jovens, ou àqueles homens, não começa com ele falando de si mesmo na primeira pessoa e dizendo: eu sou esse que vocês estão falando aí. As mulheres não tiveram lá um delírio, é verdade, ele não começa assim. Ele começa revelando o que as Escrituras falavam, e ele diz: vocês precisam crer em tudo o que as Escrituras dizem. E deixe-me fazer essa observação, porque ela é fundamental para você entender esse texto. Há muita gente, talvez seja o seu caso, há muita gente que frequenta uma igreja, que tem uma Bíblia, que ouve as pregações, ouve no YouTube, ouve no MP3, ouve aqui, ouve lá, mas acha que pode fazer a sua convicção a respeito de quem Jesus é, baseado naquilo que alguém chamou de teologia dálmata. Teologia dálmata é aquela que escolhe alguns pontos da Escritura para acreditar, que nem o cachorro.
Eu acredito nisso, mas não posso acreditar naquilo. Eu acredito que Jesus é Salvador, mas não acredito que Ele seja o único. Eu acredito que Ele seja o caminho, mas tem outros. Eu acredito que Jesus virá, mas Ele virá para salvar todo mundo. Eu acredito em algumas coisas, mas eu não consigo acreditar em outras coisas. E Jesus está dizendo, de certa maneira, é por causa disso que vocês não entenderam ainda. Porque vocês têm que entender e aceitar e crer em tudo o que as Escrituras dizem, não em algumas coisas. As Escrituras têm que fazer sentido para você em Jesus. Jesus é a chave que interpreta todas as Escrituras, mas se você não crê em tudo, você não está crendo em nada. Você não pode escolher as coisas que você crê ou que você concorda a respeito de Jesus. Porque as Escrituras, elas não são um grande buffet, onde você democraticamente elege as coisas que você quer para a sua vida. Enquanto você continua fazendo isso, Jesus continua sem fazer sentido para a sua vida. Ou você crê em tudo, ou você não entende nada. Eu não estou dizendo que você tem que entender tudo, porque Jesus não disse que eles tinham que entender tudo, ele disse que eles tinham que crer em tudo. Existem coisas sobre as Escrituras que quanto mais eu estudo, menos eu entendo. Existem coisas que quanto mais eu leio, quanto mais eu medito, quanto mais eu investigo, é como se Deus estivesse falando, deixa isso aí, vai para outro lugar, porque aqui você não vai sair disso. Mas eu não preciso entender o que as Escrituras dizem a respeito de Jesus para experimentar Jesus na minha vida. Eu não preciso saber explicar todas as coisas, de todos os mistérios que as Escrituras têm a respeito dele, para poder ser transformado por ele e para poder entender que ele é uma realidade, ele não é um mito, ele não é uma invenção, ele não é uma ilusão, ele é uma realidade que eu posso experimentar pela fé. Como é que está a sua relação com isso? Como é que está a sua relação com as Escrituras que mostram quem Jesus é? Agora, uma vez que isso acontece, Jesus começa a explicar o que consta a respeito dele nas Escrituras. Aliás, um breve parêntese aqui para perguntar a você que já está na fé há bastante tempo. Você seria capaz de usar somente o Velho Testamento para apontar Jesus para alguém? Você seria capaz de olhar de Gênesis até Malaquias, aquelas páginas que talvez sejam branquinhas na sua Bíblia, porque você quase não abre, e poder descobrir que elas estão apontando de fato para o Messias? Que coisa Jesus poderia ter falado das Escrituras a respeito dela? Ele poderia ter começado em Gênesis capítulo 3, porque quando Jesus começou a falar sobre o que as Escrituras falavam a respeito dele, ele podia ter, por exemplo, dito assim, olha, lá no Jardim do Éden, Deus falou que a semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Ele podia ter começado por ali. Ele podia ter contado, por exemplo, a história de Abraão entregando o seu filho Isaque, embora não tenha imolado o seu filho Isaque, mas ele entregou o filho. E sabe onde é que foi que Abraão fez isso? Num monte chamado Moriá. Sabe que monte é esse? É exatamente o monte onde Jesus foi crucificado. O monte do Calvário. É o mesmo monte. E talvez ele podia ter falado sobre isso. Talvez ele podia ter falado, sim, mas Isaque não precisou morrer, porque tinha ali um cordeiro amarrado pelo chifre, um carneiro amarrado pelo chifre, e foi ele que morreu. Mas isso falava do Cristo que tinha que vir. Eu não sei se ele falou, porque eles já teriam descoberto quem ele era. Apesar de que eles estavam tão tomados das suas emoções, que talvez nem que Jesus falasse, olha, um dia ele iria morrer no Monte Moriá, e não teria quem substituísse. Talvez ele não teria entendido ainda, mas ele podia ter falado disso. Ele podia ter falado da Páscoa e do que ela significava, ele podia ter falado dos Salmos, como, por exemplo, o Salmo 22, que descreve, se ele começasse a ler naquele momento o Salmo 22, talvez ele dissesse, a gente já viu isso acontecer. Ele podia ter falado sobre Isaías 53, ele podia ter falado sobre uma porção de textos no Velho Testamento, textos que às vezes a gente não consegue relacionar com Jesus. Mas agora, quando ele está fingindo novamente que vai sair, que vai passar reto pela cidade de Emaús, eles o chamam para ficar em casa. Sim, eles convidaram Jesus para ficar na sua casa. Mas eu não posso aplicar isso desse jeito, porque eles não sabiam quem ele era. Eles não tinham ideia.
para eles, até aquele momento, agora eles podiam acrescentar, esse cara que está viajando com a gente aqui é um cara bacana, ele conhece a Bíblia, ele sabe falar as coisas, ele consegue falar do Velho Testamento de uma maneira que a gente talvez não tenha ouvido os outros rabinos falarem, mas quem é esse cara? E o convite que eles fazem não é um convite para Jesus ir para a casa deles, eles não sabem quem é Jesus ainda. Eles não sabem quem é Jesus que está ali. O convite é o convite da hospitalidade ocidental. Ninguém ia deixar um viajante passar reto sem dar pouso e comida até o outro dia. É só um convite. Um convite assim, meio inesperado até. É quase que uma questão de cortesia e só. Mas aí acontece, eu ia dizer que aí a magia acontece, mas não é magia, aí é revelação mesmo. O que acontece é que quando eles sentam para partir o pão, ou seja, para tomar uma refeição, quem toma o pão e dá graças é o próprio Cristo. E ele distribui o pão como se ele fosse o dono da casa. Ele é hóspede. Ele vem ali para passar um tempo e dormir à noite. Mas ele assume o papel de o chefe da casa, de alguma forma. E ele parte o pão. A gente não tem como saber exatamente o que aconteceu, porque o texto diz apenas que, tendo partido o pão e tendo dado para eles, os olhos deles foram abertos. E eles reconheceram que era Jesus. E aí Jesus desaparece. É irônico isso. Esses caras estão numa busca existencial, eles estão atrás de sentido, eles estão atrás de fazer com que todas aquelas escrituras do Velho Testamento se encaixem em alguém. Eles esperaram isso a vida inteira. Eles caminharam com esse Cristo durante 3 anos. Eles viram quem era e estava quase parecendo que ia bater. E de repente, Jesus morre e para eles desaparece. Agora, quando Jesus mesmo está lá e quando Jesus mesmo faz questão de abrir os seus olhos e mostrar quem ele é, eles não têm tempo nem de dizer nada. Não dá nem para dar um glória, nem para dar um aleluia, nada, amém, não dá para fazer nada. Ele some. Mas ele some deixando para trás aquilo que Joel vai dizer. Joel fala assim, uma profecia muito linda, a profecia de Joel, e lá pelas tantas, ele fala assim, nós vamos voltar para Deus, e quem sabe Deus nos visite, ele diz, e passando por nós, deixe atrás de si uma bênção, de Joel. Jesus não está mais ali, presencialmente, nesse momento. Jesus desapareceu da vista deles. Os olhos se abrem, eles o reconhecem, mas ele some da vista deles. Mas ele deixa atrás de si uma bênção. Porque quando Jesus abre os nossos olhos, não simplesmente os olhos do nosso conhecimento, da nossa capacidade de interpretar textos, da nossa capacidade de fazer discussões teológicas, da nossa capacidade de brigar porque o auristo do grego está não sei aonde, mas quando ele abre os olhos do nosso coração, do nosso entendimento espiritual, ele sempre vai deixar atrás de si uma bênção. Ele não precisa estar ali presencialmente, fisicamente. Hoje nós fizemos aqui uma celebração que recorda de Jesus, mas ele não estava aqui presencialmente. Você não comeu o pão, não era o corpo de Jesus literal que estava ali. Você não bebeu o sangue de Jesus. Isso é uma recordação. Ele não estava aqui. Ele não está aqui presencialmente. Mas se você tomou desses elementos, depois de ter tido uma revelação de quem Jesus é, isso aqui fez um sentido para você extraordinário. Se você não tem essa revelação, você pode tomar esses elementos aqui quantas vezes você quiser. Continuar sem fazer sentido para você. Porque o que interessa é a revelação que Jesus deixa de si mesmo quando ele abre os olhos da nossa fé. E aí eles falam coisas, pelo menos 3 coisas que me fazem pensar muito a respeito de como está a minha própria relação com Jesus e que eu gostaria que você fizesse a mesma coisa. Alguém disse, pode ser. Mas como só pode ser, eu não posso afirmar isso. Quem sabe, os seus olhos foram abertos e eles reconheceram quem era Jesus, porque eles nunca tinham visto uma pessoa que tinha sido crucificada aparecer com os sinais da sua cruz depois. Então alguém tem dito que talvez, quando ele partiu o pão e entregou, eles viram as marcas dos cravos. Pode ser, não sei.
ainda que não tenha sido por isso, porque o texto não diz, isso me faz pensar, porque quando Jesus chegou, e nós sabemos que ele está com os sinais, porque justamente quando eles se encontraram de novo, lá em Jerusalém, porque eles voltaram correndo para lá, Jesus apareceu lá entre eles de novo, colocou-se no meio deles e mostrou os seus sinais. É que era para não ter dúvida, vocês não estão falando aqui de um fantasma ou de uma ilusão de ótica, não, sou eu mesmo. E a prova de que ele era ele mesmo eram os sinais da sua cruz. Aliás, algo que alguém disse poeticamente, mas muito corretamente, que são as únicas coisas feitas por mãos humanas que vão entrar no céu, as marcas da cruz de Jesus. Agora, a sensação que Jesus deixou depois de se revelar, foi a sensação que um deles disse para o outro, ou eles se perguntaram um ao outro, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Irmãos, às vezes quando alguém prega, os nossos ouvidos queimam. Mas quando Jesus prega, é o nosso coração que queima. Porque é impossível permanecer ileso ou intacto à voz de Jesus. Não tem como. A não ser que você não tenha entendido ainda quem ele é. Porque se para você Jesus continua sendo o homem da história, o profeta, o coach, o instrutor, aquele que pregava, aquele que fazia, aquele que abençoa, se para você Jesus, e se essa é a sua expectativa em relação a ele, se para você Jesus é aquele que vem resolver os seus problemas, é como se fosse uma máquina de bênção que você, pela fé, enfia lá a ficha e já cai a bênção logo. Se a sua expectativa é que você seja liberto de alguma coisa, eu preciso parar de fumar, eu preciso parar de beber, eu preciso que meu filho largue as drogas, eu preciso casar, eu preciso comprar uma casa nova, e Jesus é que vai me dar tudo isso. Olha, eu não estou dizendo que Jesus não possa fazer com que todas essas coisas aconteçam na sua vida, mas se a sua expectativa de conhecê-lo é essa, você não sabe o que está fazendo com Jesus. Você está tendo a mesma expectativa que aqueles caras estavam tendo lá. Jesus não é alguém que vem simplesmente para atender às minhas expectativas, aos meus desejos pessoais. Jesus é alguém que vem para resolver os anseios mais profundos da minha alma, aquilo que ninguém mais consegue fazer, aquilo que ninguém mais consegue dar. E você só vai conseguir isso no momento em que as suas escamas caírem dos olhos e você entender, agora eu entendi quem é Jesus. Não tem pregador nesse mundo que consegue fazer isso. Isso é obra do Espírito Santo. E é muito importante que você, nessa noite, tenha esta convicção. Por isso, essa mesma pergunta precisa ser feita para o seu coração essa noite. Quem é Jesus para você? Se ele continuar sendo apenas um homem da história, ou um homem da religião, ou um homem da bênção, você ainda não entendeu quem ele é. E aí as Escrituras não fazem sentido para você. E aí nada do que a gente faz aqui faz sentido para você. Se você está nessa ainda, você precisa de um encontro transformador com Jesus. Você não precisa ir para o seminário, você não precisa dedicar a sua vida ao estudo teológico, você não precisa dar dízimo, você não precisa saber cantar, você não precisa saber nada, você só precisa ter a mesma postura que esses homens tiveram aqui. Agora, tudo faz sentido, porque agora o nosso coração queima. 3 coisas que Jesus, quando se revela para nós, faz justamente isso. A primeira delas é essa. Quando o Cristo real e ressurreto se manifestar na sua vida, a primeira coisa, o seu coração vai arder apaixonadamente. Eu não sou absolutamente contra nenhum tipo de conhecimento, especialmente o conhecimento bíblico. Você sabe disso. Faz parte do meu trabalho. Ajudar as pessoas a entender melhor a Bíblia. Eu escrevo sobre isso. Eu prego sobre isso. Eu viajo pelo mundo inteiro falando sobre isso. Então, eu não sou contra, absolutamente não sou contra o estudo bíblico. Aliás, sou totalmente a favor. No entanto, até mesmo o conhecimento teológico não tem valor nenhum se ele for dissociado de uma paixão ardente por Jesus. E posso te dizer uma coisa, nós precisamos muito mais disso do que qualquer outra coisa. Foi justamente disso que o Senhor Jesus Cristo alertou a igreja de Éfeso, quando disse assim: olha, eu tenho muita coisa boa para falar dessa igreja, mas eu tenho uma coisa contra vocês. E por causa dessa coisa eu posso remover o seu candeeiro, ou seja, posso fechar as portas dessa igreja. Não era falsa doutrina, não era pecado na igreja, como a Corinto era muito pior. Sabe o que era?
era a falta de paixão. Porque Jesus disse para aquela igreja: o que eu tenho contra vocês é que vocês abandonaram o primeiro amor. Jesus não é um assunto para você discutir. Jesus não é uma coisa ou uma teoria para você debater na internet. Jesus é uma pessoa que você tem que amar, e amar apaixonadamente. Quando ele fala, o nosso coração precisa queimar. E olha, é bom a gente fazer uma análise muito profunda a respeito disso. Porque às vezes o nosso coração queima pelo nosso time de futebol, pelo político para quem nós votamos, estamos torcendo que ganhe, pela promoção que a gente acabou de receber, pelo carro novo que a gente trocou. Nosso coração queima por tanta coisa, mas queima muito pouco por Jesus. E aí nós vamos ficar na mesma condição desses dois aqui. Cristo real e ressuscitado precisa fazer o nosso coração arder com paixão. Segunda coisa, que quando a gente crê e Jesus se revela a nós, as Escrituras todas, não as partes que nós gostamos, não aquilo que nos interessa, mas as Escrituras todas passam a fazer sentido para nós. É quando você começa a ler a Bíblia e pode até dizer assim: eu não consigo entender isso aqui, mas isso aqui faz sentido para mim. Você já passou por um texto na sua experiência em que você teve essa sensação? Eu não estou entendendo o que está escrito aqui, mas eu sei que isso é verdade. Isso só pode acontecer quando Jesus se revela a você. É curioso, isso não é... Às vezes Deus esconde coisas de nós justamente porque se revela. Mas a última coisa que ele deixa e que você precisa ter, quando o Cristo real e ressurreto se manifesta, você precisa passar a ter convicções inabaláveis, porque eles voltaram e encontraram os outros dizendo: é verdade, Jesus ressuscitou. O que eles disseram antes? Eles falaram que tinha acontecido isso, mas as mulheres foram lá. Mas você sabe como são as mulheres, elas veem coisas. Jesus estrategicamente falou primeiro para as mulheres que ele tinha ressuscitado, porque a notícia ia esparramar muito mais depressa, mas não adiantou. Eles não creram. Eles não creram. Não, isso faz parte da... Você quer uma coisa acontecer na igreja? Põe as mulheres para fazer, você vai ver. Mas nem assim eles creram. Pedro saiu correndo e falou: não, ela falou, quero ir lá ver. Foi lá. Mas, cadê? Quando Cristo se manifesta, essa convicção de dizer: é verdade, o Senhor ressuscitou, apareceu, nós reconhecemos Jesus. Sabe qual foi o ato seguinte? Como é que essa história termina? Eu imagino que eles estavam indo assim, igual você vai para a academia de manhã, exceto a Karina. Você vai se arrastando pela rua. Eu acho que era assim que eles estavam voltando de Jerusalém. Aqueles 11 quilômetros, aquela hora e pouco, eles tinham que caminhar. Estavam se arrastando, estavam tristes. Você sabe, já viu toda a história. Quando Jesus se revela, eles voltam correndo. E quando eles estão lá, ainda conversando com os outros sobre o que tinha acontecido, o que acontece? Jesus aparece no meio deles outra vez. E lhes diz apenas um cumprimento que seria na boca de qualquer outra pessoa, simplesmente um nosso bom dia, boa tarde, boa noite. Para um judeu, dizer shalom é dizer bom dia, boa tarde, boa noite. Jesus chega lá e diz shalom. Só que nos lábios do príncipe da paz, do Cristo revelado e ressurreto, shalom é mais do que um cumprimento. Shalom é mais do que bom dia, boa tarde ou boa noite. Shalom significa: eu sou a paz que vocês queriam. Eu sou a conexão que vocês não conseguiram fazer entre o Velho e o Novo Testamento. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Eu sou a realidade que vocês estão buscando. Quem é Jesus para você? O que ele significa para você? O que as Escrituras fazem de sentido para você quando você compara o que ela diz com quem Jesus Cristo é? Você pode conseguir qualquer coisa nesse mundo. Você pode adquirir e conquistar qualquer coisa nesse mundo. Nada vai chegar perto de você ter um relacionamento pessoal, real, com um Cristo real, que morreu e ressuscitou. Eu espero que a experiência dos discípulos seja a nossa experiência. E que não apenas ele seja convidado para ficar na nossa casa, mas que ele seja convidado para morar em nós. E fazer a diferença que a gente precisa, para a semana que nós estamos começando e para o resto da nossa vida. Amém.